Bom dia, amigos do Senalba. Hoje começando a live, porque eu ando abandonando o meu presidente, que geralmente ele anda fazendo sozinho as lives de manhã. Anda movimentado, corrido, né, presidente? Mas hoje estou aqui com grandes amigos, o Marcos Abreu, o Wagner Padilha. Claro, eu aqui intermediando, comandando, digamos, nossa live é para passar vergonha, porque nós temos um grande radialista, o Marcos Abreu aqui, daí é para eu passar vergonha. Comandando nossa live, nosso programa, né? Mas faz parte, faz parte. Eu vou discordar do amigo, nós temos um outro radialista, o João, também que é radialista. Não chego a essa categoria que tu tem. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, pessoal. As categorias do Senalba, muitas envolvem as crianças. E principalmente crianças carentes, crianças com problemas, crianças que têm uma vida familiar difícil. Então, óbvio que o sindicato, o trabalho dele, o papel dele são lutas trabalhistas. O Marcos também já foi sindicalista, né? Sabe que o trabalho do sindicato, de fato, é cuidar dos direitos trabalhistas do trabalhador, né? Esse é o trabalho do sindicato. Porém, o sindicato não pode ficar omisso com questões que a gente vê que acontece. Muitas vezes na nossa blitz, né, presidente, a gente chegou em momentos que tinha pessoas, situações delicadas, né, que aí o presidente vai debater e passar. Então, isso eu dou abertura hoje. Bom dia a todos. Dê suas boas-vindas, presidente. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Senalba Caxias. Então, hoje estamos com... Acho que está dando uma interferência. Alguém está com o microfone. Com o áudio. Hoje estamos João, só um momentinho, Oi. Pessoal. Eu estava no computador e deu um problema na internet, que eu vou pedir, então, que eu já vou arrumar aqui o meu celular, que vou ter que fazer pelo celular, tá, gente? Pelo computador vai estar caindo toda hora, tá? Mas eu gostaria que tu fizesse a primeira fala, João, que eu perdi essa primeira fala que tu fizeste, então, justamente por essa falta de... Não, eu só dei boas-vindas, só dei um bom dia, só não foi falado nada de assuntos. Agora o presidente está dando abertura para depois passar a palavra. Bom, então a gente vai, né, deixar aí hoje de grande importância, que é o Conselho Tutelar, né, doutor João? Porque se o Senalba, por exemplo, o trabalhador não gosta da categoria e não se sente representado, ele procura uma outra empresa que é representada por outro sindicato, que tem ali, de fato, mais atuação e assim ele fica representado. Já o Conselho Tutelar não tem, né? O Conselho é o único órgão que está ali como vigilante do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se for omisso ou não funcionar, essas crianças e adolescentes ficam desassistidos. Então, a gente tinha feito uma live com o Conselho Norte e agora, né, vamos fazer com o Conselho Sul e o Marcos Abreu, que também já foi conselheiro, para fazer esse diálogo de como foi, né, na época que ele foi da gestão e depois de vários períodos aí, como está o Conselho agora, quer dizer, naquela época não tinha talvez o WhatsApp, hoje já tem, então fazer esse contraponto de como está o Conselho Tutelar aí. Agradecer ao conselheiro Wagner Padilha, né, e ao Marcos Abreu aí por nos prestigiando aí com a fala da experiência da atual gestão e da atuação anterior. Então, o Marcos e para o Wagner, dá seu bom dia a todos, antes de mais nada. Bom, acho que vamos deixar com o senhor Marcos Abreu, então, para ele fazer seu início, né? Queria dar um bom dia, então, para o João. Os três falaram que o Marcos é velho. Assim, chamaram de senhor, falaram que deixaram ele falar primeiro. Que fase, meu amigo Marcos Abreu? Mas isso é bom, viu? Na China, por exemplo, quando os mais velhos entram, né, lá num teatro, por exemplo, coisa parecida, o pessoal presta continência. Né? Faltou a continência aqui, mas isso é importante. Mas
Mas eu tenho certeza que o Wagner é um conselheiro jovem e eu, claro, já passei por 2 mandatos, já fui coordenador várias vezes, mas assim, a gente entende que essa juventude que está aí tem, com certeza, né, um futuro brilhante pela frente na área da criança e do adolescente, ainda mais no caso do Wagner, né, que eu conheço, tem um grande trabalho na capoeira aqui em Caxias do Sul, junto aos meninos, né, que muitas vezes são marginalizados pela sociedade, e também agora como conselheiro tutelar, como líder comunitário que é, enfim, para nós é uma satisfação muito grande termos aqui hoje presente o conselheiro tutelar Wagner, né, que está aí fazendo um trabalho muito bonito também no Conselho Tutelar. Assim como ele, outros conselheiros também fazem, né, esse trabalho bom, esse trabalho brilhante. Alguns talvez não façam tanto, mas é normal, é que nem jogo de futebol, tem alguns que se destacam mais, outros se destacam menos. E eu queria dar, então, minha saudação inicial para todo mundo. Então, gostaria de, nesse primeiro momento, né, agradecer esse convite, foi realizado pelo Senalba, né, de nós podermos estar aqui hoje falando um pouquinho da situação do Conselho Tutelar Sul, né, da região Sul, né. Eu gostaria de reiterar aos amigos que, né, e aos ouvintes, as pessoas que nos assistem, que este convite foi realizado por parte do Senalba ainda na semana passada, com uma reiteração nesta semana, e nós iríamos, né, responder ao Senalba, que nós estaríamos participando, né, inclusive o ofício que chegou ao Conselho Tutelar, a data dessa reunião é hoje, né, e a gente foi surpreendido com a live de ontem, né, enfim, acho que de repente por um equívoco por parte do Senalba, enfim, do presidente, né, a gente se perdeu na agenda, né, e até nos cobrou uma certa postura que nós não teremos participado da live, né, mas sim, a gente tinha aqui o ofício, né, datado para participação no dia de hoje, né, no dia 24, e por decisão do colegiado, para os amigos terem uma ideia, essas questões de participação, né, o Conselho Tutelar adotou, então, né, por ser um órgão não jurisdicional, enfim, a situação de ser decidido no colegiado quem participaria dessas reuniões ou desses convites, né, e foi, acho que está dando interferência no microfone do Marcos Abreu, acho que está ligado. Tranquilo, posso continuar? Continua. Foi decidido ontem, nós tivemos a reunião do colegiado ontem, né, nós temos essas reuniões de colegiado nas quartas-feiras, né, e aí foi uma das pautas, foi a questão das participações, né, então ia ser dado o retorno, nós tivemos a reunião ontem até o meio-dia, né, e pós-reunião nós estaríamos dando esse retorno, né, da participação, e aqui está, então, este conselheiro representando o CT Sul, né, para tirar todas as dúvidas que venham, porventura, sanar algumas dúvidas e alguns questionamentos que foram feitos ontem pelo, né, o ex-conselheiro Marcos Abreu, pelo nosso presidente do Senalba, né, e dizer que nós estamos aqui, sim, à disposição em dialogar, sim, debater algumas questões referentes à área da infância e da juventude, né, questões que se encontram dentro do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, nós como conselheiros tutelares somos, como disseste o Clayton, né, ontem, o guardião do Estatuto, né, e tudo que nós vamos estar realizando, né, neste trabalho será pautado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né, nós não podemos tomar nenhuma atitude que fuja do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Nós estamos aqui, sim, para fiscalizar, para tomar medidas, né? Desde que haja violação de direitos relacionados à criança e ao adolescente. Eu agradeço já, né, de início essa oportunidade de nós podermos estar conversando sobre os assuntos relacionados à área da infância e da juventude da cidade de Caxias do Sul, né, gente? Que é uma área delicada, uma área que já vem
passando por dificuldades, como o conselheiro Marcos Abreu comentou, né? Há muitos anos, né, a área vem nos aparelhos, como se dizem, né, passando por dificuldades, não é diferente nos serviços e também não vai ser diferente aqui no Conselho Tutelar, né? Não houve nenhuma mágica, né, nesses 13 anos que se passaram do mandato do Marcos até hoje. E isso eu vou estar trazendo para vocês através de dados, né, até para a questão de informação. Muito obrigado, né, por essa participação e da gente poder ter esse canal de comunicação, né, para estar informando a sociedade de Caxias do Sul do trabalho que está sendo realizado pelo Conselho Tutelar Macro-Região Sul. Bom, olá, então, pessoal, quero deixar claro que as pessoas podem mandar mensagens ou perguntas aqui pelo Facebook, e daí a gente vai divulgando e vai lendo aqui, pode mandar pergunta para qualquer pessoa. Nisso, começando a pergunta, o debate, né? O debate, presidente, qual linha começamos ou posso eu iniciar o debate? Pode conduzir, João. Pode conduzir que a gente vai... Nisso, Wagner, que tu estava falando, que ontem foi falado algumas questões, mesmo eu não vendo, problema ontem não participei, mas assisti à noite, só consegui assistir à noite, né? Uma das questões que a gente acompanha, principalmente aqui eu cuidando do Departamento Jurídico de Sinalba, a gente vê a burocracia que acabou sendo a questão do Conselho. Por exemplo, diversos e-mails, ofícios e coisas. Essa situação da criança sempre sendo urgente, mesmo a gente sabendo da falta de estrutura que o Conselho tem, não ficou uma instituição burocratizada que deveria ser de emergência e não de burocracia? Mas ela é de emergência, né, João? Porque nós temos aqui a questão emergencial do Conselho Tutelar e a questão das denúncias, né? E essas são prontamente atendidas pelos conselheiros, né? O Marcos pode colaborar, né? Ele sabe que nós temos um sistema de atuação aqui no Conselho Tutelar, onde cada dia nós temos um conselheiro tutelar referência, né? E essas denúncias chegam até esse conselheiro tutelar, ele alia a questão da denúncia, ele vê se é caso de se fazer um deslocamento em loco pela gravidade dessa denúncia, e ele faz. Senão, essa denúncia vai para o cartório do Conselho Tutelar e é feito um rodízio e ela vai cair na mão de algum conselheiro. Este conselheiro vai, então, analisar essa denúncia e vai dar um encaminhamento, né? Seria isso hoje que acontece, né, com a questão do conselho, né? Ele é um órgão, sim, administrativo, e tudo tem que ser registrado, né? Tudo que chega ou tudo que sai daqui é registrado, né? Para que se torne um documento oficial, para que se algum dia alguma pessoa venha a ter interesse, né, em saber do seu procedimento, enfim, mesmo a gente sabendo que as informações elas têm que ser guardadas em sigilo, né? Para a gente poder também ter um respaldo, né, João? Já essa questão das participações, sim, né? A gente vê e foi adotado pelo Conselho Tutelar, sim, porque nós somos oficiados diariamente a responder, né? Para os serviços, para o judiciário, para a promotoria, entendeu? Então, por que nós não termos também essa questão de que seja oficializada as coisas para o Conselho Tutelar, né? Até nessa questão das participações, até para que se aconteça um rodízio, né? Não seja sempre a mesma pessoa a participar, né? Eu mesmo estou participando hoje, amanhã estarei participando de outra live referente à questão do aborto, legal ou ilegal, e na segunda-feira estarei participando de uma outra live com a RAI, né? Que é a Rede da Atenção à Escola. Então, e os colegas também, eles têm a agenda deles também para as participações dele. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, João. Marcos, do tempo... Até para que a sociedade saiba, né? Não, orientar do tempo que tu era conselheiro, te chamei de velho de novo. Do tempo que tu era conselheiro, tu já sofria, e os conselheiros da época sofriam com falta de estrutura, né? Frente a isso, a cidade hoje aumentou em mais de 50 mil habitantes desde que tu saiu do conselho. E a estrutura continua a mesma, se não pior. Estrutura dada aos conselheiros. Os conselheiros sofrem por falta de estrutura.
que tu me diz disso, Marcos? Eu quero dizer o seguinte, que vendo o Wagner falar assim, parece que o cara já é conselheiro há 2, 3 mandatos, né? E isso me deixa contente. Né? Me deixa contente porque a gente vê que é um cidadão empenhado, né, com a profissão dele, uma pessoa que realmente veste a camiseta, e que bom se todos os conselheiros fossem assim. Eu não penso a mesma coisa de todos os conselheiros tutelares. Acho que alguns não estão nessa mesma condição. Essa é a minha opinião até, pessoal. Marcos, eu quero fazer um parênteses sobre isso, Marcos. Mas eu até acho que como o Wagner... Deixa eu só fazer um parênteses nisso, é um fato. O Wagner recém assumiu, e um dia a gente encontrou ele, né, presidente, na rua, literalmente fora dos meios de trabalho, a gente falou umas situações para ele, logo do que ele teve um tempinho, ele veio visitar o Senalba e escutar as reivindicações. Então, isso é um fato. Ele é um cidadão diferenciado nesse caminho, isso a gente não tem dúvida. E como ele, com certeza devem ter outros conselheiros também que atuam da mesma forma, mas em relação à estrutura que tu falou, João, eu queria dizer o seguinte, que talvez não se cobre desse mandato, mas do anterior, até porque alguns conselheiros que foram do mandato anterior hoje estão atualmente no mandato atual, então a cobrança seria mais em relação a esses conselheiros. O que eu não entendo, meu amigo João, Wagner e o nosso amigo Clayton Senalba, é como nós conseguimos atrasar o Conselho Tutelar em relação a algumas coisas. Vou dar um exemplo aqui. A questão, por exemplo, que era feita há 20 anos atrás, essa questão da centralização dos conselhos tutelares. Foi uma luta de vários conselheiros tutelares, de várias coordenações que passaram para acabar com esse modelo, né? E no governo anterior, agora esse que estava anteriormente, do Guerra, nós tivemos a volta a esse passado que, infelizmente, é um atraso, na nossa visão, enquanto esse conselheiro tutelar. Porque centralizaram novamente todos os atendimentos, tudo ali na estação do trem, que é onde atualmente estão localizados ali os dois conselhos tutelares, o Sul e o Norte. E aí eu pergunto, talvez o Wagner não esteja, digamos, apto para responder, até porque não estava na época, mas e eu acho que o próprio Wagner pode se posicionar em relação a essa questão toda aí. Como é que o conselho tutelar da época, os conselheiros, os coordenadores, deixaram voltar esse atraso, entende? Total de centralização ali nessa área. A gente sabe, e quem conhece um pouquinho de conselho tutelar, não precisa conhecer muito, sabe que o melhor trabalho seria se nós tivéssemos dividido por regiões. E hoje, atualmente, infelizmente, está ali novamente centralizado, uma coisa que era feita há 15, 20 anos atrás, o que é lamentável. Acho que essa cobrança a gente tem que fazer, sim, aos conselheiros tutelares, porque faltou mobilização. Faltou, sabe, aquela garra que o conselho tutelar tem que ter. Então, esses questionamentos eu continuarei fazendo. Eu sei que alguns, de repente, podem até não gostar do que eu estou falando aqui, mas eu não estou aqui para fazer agrado a ninguém. Eu estou aqui para continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz na minha vida toda, que é sempre lutar por as causas sociais. E essa questão do conselho tutelar, ela é uma causa justa e muito nobre. Então, essa cobrança eu fiz ontem e volto a fazer aqui novamente em relação aos conselhos tutelares. Acho que está faltando fibra de parte de alguns conselheiros, não de todos. Tem conselheiros que estão fazendo um trabalho muito bom. Mas a questão das coordenações, por exemplo, o do mandato anterior, por que deixaram acontecer isso? Isso que eu não entendo. Posso responder, João? Só vou fazer um complemento, que é talvez depois a gente vai poder ver todo o trabalho que o Conselho vem fazendo, enfim, mas na sequência. Mas só para pegar o gancho, que talvez não seja para agora, mas para a gente pensar enquanto sociedade, o que se economizou hoje no Conselho foi apenas o aluguel, porque a auxiliar de limpeza que limpa o Conselho Sul não pode limpar o Norte. Então, com a burocratização de que o estagiário do Sul não trabalha no do Norte, então você vê, engessa a máquina, encarece, e você só economiza, na realidade, na estrutura, né, Marcos? Porque cada um tem toda uma estrutura
pessoal, né, de dividida, onde alguns serviços hoje, a gente está vendo na pandemia, tem que ser unificado, por exemplo, a recepção. Não há necessidade de ter duas recepções, pelo menos uma recepção para acolhimento de fica da direita ou da esquerda, ou uma limpeza, quer dizer, você faltou de um, não pode trabalhar no outro, é apenas um complemento, seguindo o raciocínio do Marcos, que não é, né, o Wagner que está entrando agora, mas é um debate que isso aí tem que ser feito na Câmara de Vereadores, porque falta acessibilidade àquele espaço ali, é um espaço íngreme, né, e longe de muitos locais aí para o deslocamento. Mas, viu, João, essa competência seria da FAS, né? Que seria, digamos, a gestora disso aí. Então, no caso, tem que haver cobrança em relação à FAS, né? Wagner. Então, eu gostaria de sanar as dúvidas dos amigos, tá? Primeira questão dessa questão do espaço, tá? O Marcos coloca isso como uma perda, né? Todos conselheiros, tanto do Sul quanto do Norte, sim, nas reuniões de colegiado que eu participei até o momento, quando foi tocado neste assunto, eles também não concordaram com isso, tá, Marcos? Isso, não houve diálogo com a administração passada, né? Foi imposto que o Conselho Tutelar viesse para cá. Obviamente que vocês têm mais conhecimento que eu, que isso foi uma das situações que levaram a acontecer o que aconteceu com o gestor passado de Caxias do Sul, né? A falta do diálogo, ela ocorreu em diversos lugares, e no Conselho Tutelar não foi diferente, né? Inclusive, alguns conselheiros, né, que trabalham, colegas, né, em conversas nossas, o pessoal também acha até mesmo que a própria questão de onde está lotado o Conselho Tutelar não seria a forma adequada, né? Porque o Conselho Tutelar, ele é um órgão, né, fiscalizador também, né? E hoje a manantedora do Conselho Tutelar hoje é a FAS, né? E ela é uma entidade, enfim, um órgão que também pode ser fiscalizado pelo Conselho Tutelar e é fiscalizado. Então, são essas questões, né, Marcos, que muitas vezes não depende só do Conselho Tutelar, né? A gente sabe que o Conselho Tutelar, os conselheiros tutelares, têm uma força grande, né? O colegiado, né? Mas, infelizmente, é uma questão burocrática, né? Administrativa, né? Eu, Wagner, assim como os meus colegas de Conselho Tutelar Sul, vemos sim que isso prejudicou o atendimento das famílias, essa centralização, inclusive, sempre nos colocamos à disposição, né, para que seja dialogado. Acho que muitas vezes não é escutado os conselheiros tutelares por parte da administração, né? E cabe ressaltar e deixar aqui o pedido para que as próximas pessoas, né, que estão, enfim, que virem a concorrer à Prefeitura de Caxias do Sul, a ocupar esses postos, que façam uma reunião com o Conselho Tutelar, que escutem os conselheiros tutelares, porque somos nós, né? Eu digo, hoje eu estou conselheiro tutelar, né? Eu não sou conselheiro tutelar. Hoje eu estou, porque ele é um cargo transitivo, né? E eletivo. Mas eu acho que deveria haver um diálogo maior, e pelo que eu conversei com os meus colegas aqui, não houve este diálogo na época, né? Com a questão da estrutura. Né? Essa seria a primeira questão que eu gostaria de deixar bem claro, tá? Respondendo ao Clayton, então, essa questão de funcionário A não pode trabalhar no Conselho B, ou estagiário do Sul não pode trabalhar no Norte. Te respondendo, Clayton, não pode, porque são dois, o órgão é um só, tá? Mas são dois conselhos distintos, né, onde tem o Conselho Sul e o Conselho Norte. Então, cada um com a sua estrutura, até para que não haja, enfim, uma questão de que se misture os próprios procedimentos, né? Porque a cidade é dividida em região Norte e Sul, né?
Eu não sei se estão da troca dos conselhos, né, do local dos conselhos tutelar. Sim, foi uma questão financeira, por questão de aluguel, né, que a faz quis, tipo, naquele momento, reduzir o gasto, né, e acabou que aconteceu isso, né. Então, pessoal, nós temos... Só para complementar, em relação a esse assunto do Wagner, eu acho que o problema, o Wagner tem razão, não tem nada a ver, digamos assim, em relação à questão da instituição Conselho Tutelar. Eu acho que está realmente na adoção de medidas. Quando o Wagner colocou aí anteriormente, agora, né, que tem que ser dividido e tal, e contrariou, digamos, essa posição do Clayton, eu acho que tem muita coisa no sistema público, que não é crítica ao Conselho, mas a máquina pública agora, né, a prefeitura, enfim, que a gente não entende. Ou a gente é muito boca aberta ou alguma coisa está errada. Na minha época, quando eu fui coordenador, no primeiro mandato, 2007 a 2010, nós tínhamos essa estrutura da forma que o Clayton colocou aí. E na época podia fazer. Tanto que nós fazíamos, era o mesmo funcionário da limpeza, era o mesmo funcionário da secretaria, era o mesmo estagiário, só tinha divisão do sul e do norte, tinha os estagiários para o sul e os estagiários para o norte, né? Mas o funcionário da limpeza, que colocou ali, era para todos, independente de conselho. Eu acho que essas coisas é que tem que mudar. E fica aqui, veja essas situações aí. Porque nem sempre o poder público pode estar correto. Só que é uma contrariedade. Na época do meu mandato, fazendo um parênteses, 2007, 2010, podia fazer. Hoje não pode, segundo o Wagner. Então, essas coisas é que deixam a sociedade chateada e muitas vezes indignada, tu entende, Wagner? Sim, Marcos, então até, né, a própria lei, né, a lei nos garante que são dois órgãos distintos, né, eles não podem, a lei nos garante que o Sul, né, teria que estar situado mais na região sul da cidade e o Norte mais na região Norte. Isso já acontecia em administrações passadas, né, quem mudou isso foi a administração do ex-prefeito, né, do prefeito, enfim, que foi cassado. Né? Foi essa administração que fez isso. Vocês são sabedores que o Conselho Sul, né, Marcos, como tu colocaste ontem, até por luta do teu colegiado naquele tempo, vocês foram lá para Pinheiro Machado, para 18 do Forte, se eu não estou enganado, e o Norte ficou na Visconde. Né? Mas a administração passada, e por isso que eu digo que eu quero deixar bem claro, né, foi feita uma situação que não houve diálogo com os conselheiros. Foi imposto pela administração passada com a desculpa de redução de gastos, e os conselheiros foram informados, poucas semanas antes de assumirem onde seria o novo local. Inclusive, teve críticas na internet sobre o assunto, né? Então, a gente não pode, às vezes a gente faz uma terra arrasada, como tudo que está acontecendo, ou que aconteceu no Conselho Tutelar, é como se fosse culpa desses atuais conselheiros, né? E não é. Né, acho que há de se sim, como disse o Clayton, né, de se abrir um parênteses para se fazer um novo debate, envolvendo FAS, envolvendo o próximo prefeito, envolvendo os próximos vereadores, né? Eu acho que o Conselho Tutelar é um órgão tão importante, mas acaba se debatendo e se perdendo um belo trabalho em pequenas coisas, né? Essa é a minha opinião como cidadão e como conselheiro tutelar. Wagner, só para complementar, João, só para complementar, assim, ó, eu deixei bem claro aqui, tá, Wagner, que não foi do mandato atual, essa situação em relação a esse modelo de atual, foi do mandato anterior. Claro que alguns conselheiros que estavam no mandato anterior estão atualmente. A minha crítica foi voltada ao outro conselho, ao anterior. Justamente porque, no meu entendimento, faltou mobilização. E até eu vou pedir uma pressão maior junto ao poder executivo, né?
Wagner, vamos passar. Mas o que a gente... Ô, Wagner, vamos... até eu ia... pergunta que tem aqui, o pessoal, qual a atuação e o que é o conselho que tu faz parte está fazendo no momento, como é que é o procedimento, como é que as pessoas têm que orientar também, né? Como que é o procedimento? Sim. Pode explicar, por favor, o que as pessoas perguntaram aqui. Só ficou meio dúbia a pergunta, assim, João. Como é o procedimento, como é a atuação do Conselho Tutelar? Isso, explica como é que é a atuação do Conselho Sul, né? O dia a dia? Isso, explicar para as pessoas como é que elas, como é que elas procuram, se elas precisam, como é que elas fazem. Sim, obviamente, né? Hoje, então, até eu vou iniciar com essa fala de como hoje, né, a população pode estar entrando em contato com o Conselho Tutelar, né? Nós temos 2 telefones físicos, né? Nós não, que as pessoas podem estar ligando para fazer as suas denúncias, enfim, ver como é que estão os seus encaminhamentos, e nós temos o telefone do plantão, né? O Conselho Tutelar, então, ele funciona, né, das 8 horas da manhã até o meio-dia, né, de segunda a sexta-feira, e da 1h30 às 17h30, né? Neste dia, todo dia vai ter um conselheiro, então, de referência, né, para fazer esta triagem das ligações e dos atendimentos, enfim, dos encaminhamentos. Nós vamos ter um conselheiro de plantão, onde no dia vai estar com seu telefone ligado do meio-dia até a 1h30, e depois ele vai ligar este telefone de novo de plantão às 17h30, e vai desligar no outro dia às 8 horas da manhã, porque daí começa, a sede está aberta do Conselho Tutelar, né? E que as pessoas têm que, se tiver alguma denúncia, ligar para estes números, né? Até porque eles são números públicos e notórios, né? Se você entrar no site da prefeitura, enfim, até no Jornal Pioneiro foi divulgado, a população vai ter acesso, né? Até porque essas ligações, elas ficam todas arquivadas aqui, e eu já gostaria de entrar, para a gente não perder muito o foco da live, né, e falar um pouquinho do trabalho, né, do que ocorreu no primeiro, no segundo trimestre, né, questões de atendimento, e aí vocês vão ver que a demanda, às vezes, ela é gigante, né, e que isso tem que ficar muito claro para as pessoas e para a sociedade de Caxias do Sul, né, que a demanda é gigante, que se em 13 anos atrás, quando o ex-conselheiro Marcos Abreu atuava, já era grande a demanda, hoje ela quase quadriplicou, né? E eu gostaria de entrar nesses dados, se for possível, João. Claro, pode passar esses dados, inclusive, nisso, aumentando o número da população em mais de 50 mil, desde quando o Marcos foi conselheiro, o número de conselheiros ficou o mesmo, né? Também deixar isso relatado. Né? E também frisar, né, João, que o trabalho do Conselho Tutelar hoje, né, a nossa principal função é aplicar as medidas de proteção, né, dada as demandas que chegam até o Conselho, né, em diversas áreas, né, de vulnerabilidade, enfim, conflito familiar e outras, né, dentre outras, né, que fique bem claro isso também. Os números de contato, então, se alguém tiver, né, nos escutando ou nos assistindo, né, quiser anotar, o número comercial, então, aqui do Conselho Tutelar, nós temos o 3-216-5500, 3-227-7150, né? As pessoas podem estar ligando no horário comercial, né? Entrando, então, aqui na questão dos atendimentos, tá? Do demonstrativo das atividades do Conselho Tutelar Sul, então, macro-região sul do primeiro trimestre, né? Janeiro, fevereiro, março de 2020. No período, então, de janeiro, atendimentos na sede foram 270, fevereiro, 213, março, 254, num total de 737 atendimentos, né? A averiguação em loco, no período de janeiro foram 39, fevereiro 20,
março 35, num total de 94, né? E ainda nós não estávamos na questão da pandemia, né? Atendimentos em plantão, então, em janeiro 37, fevereiro 46, março 46, num total de 129. Reuniões do colegiado em janeiro 4, interna 4, externa 4, num total de 12. Fevereiro 3 de colegiado, interna nenhuma, 4 externa, num total de 7. Em março, 5 do colegiado, 4 de interna, 2 externas, num total de 11, né? Audiências, apenas uma no mês de março. Procedimentos abertos, né? Em janeiro, um dado bem importante, 78, fevereiro 45, março 85, um total de 208. Ligações recebidas e efetuadas via central telefônica, recebidas 2.600 em janeiro, 825 em fevereiro, 746 em março, um total de 4.171. Efetuadas 3.064 em janeiro, 1.018 em fevereiro e 1.091 em março, um total de 5.173, um total geral de 9.344 ligações. Isso dados do primeiro trimestre, né? Agora eu vou para o segundo trimestre, tá? Já com a pandemia. Atendimentos na sede em abril, nenhum. Em maio, 43. Em junho, 45. Num total de 88, né? Cabe ressaltar que, devido aos decretos de suspensão das atividades para a prevenção do Covid-19, no mês de abril não ocorreram os atendimentos presenciais na sede do Conselho. Nos meses de maio e junho, estamos em escala reduzida de 50%, atendendo presencialmente somente os casos mais urgentes, né? E os colegas ficam em home office. Averiguação em loco em abril, 26, em maio, 74, em junho, 43, num total de 143. Atendimentos de plantão, abril, 34, maio, 20, junho, 20, total de 78. Reuniões colegiado em abril não teve, em maio teve uma, em junho teve uma. Externa teve 13 em junho, num total de 4, né, um total geral de 5. Audiências nenhuma. Procedimentos abertos em maio tivemos 8, em junho 13, num total de 21. Ligações recebidas em maio 1.339, em junho 1.779, no subtotal de 3.178. Efetuadas 373 em maio, 597 em junho, num total de 970. Total geral de 4.148. E ainda não está finalizado o desse trimestre, agora junho, julho e agosto, julho, agosto, setembro, mas nós temos aqui já alguns dados, né? Atendimentos na sede em julho, 65, em agosto, 51. Setembro não temos ainda finalizado. Averiguação em loco em julho, 23, em agosto, 26. Atendimentos de plantão em julho, 23, em agosto, 24. Reuniões em agosto, 4, reuniões externas. Procedimentos abertos, então, em julho, 15, em agosto, 6. Né? As ligações recebidas e efetuadas via central telefônica, recebidas em julho, 2.248, em agosto, 1.737. Efetuadas em julho, 699, em agosto, 442. Num total de julho de 2.947 e agosto de 2.199, né? Documentos expedidos, nós temos um percentual de in-loco de 41 em julho e 43 em agosto. Guias e ofícios, né? Julho 56, agosto 83. O que mais que nós temos aqui? Documentos recebidos, né? Ficais 12, notificação escolar 3, outros documentos escolares 8, SINAM 22, relatórios de saúde 31, assistente social 27, judiciário 39, convite de correspondência e coordenação 33, isso em julho. E finalizando, agosto, documentos escolares 18, SINAM 21,
outros relatórios da saúde, que vem do CAS Mental, CAPES, ofícios hospitalares, apoiar e afins, 36, assistência social, que são CREAS, abrigos, casas lares, FAS, 21, judiciário, 54, né, agora em agosto, uma demanda muito grande, e convites e correspondências, 34. Então, se nós vamos colocar no total, agora, juntando tudo isso, né, vocês imaginam como está o trabalho aqui no Conselho Tutelar, né? Esse trabalho, todas as coisas administrativas, né? Porque sim, há um trabalho muito grande que é realizado de forma administrativa aqui no Conselho Tutelar. Marcos pode colaborar, eu acho que isso não mudou, né, Marcos, do teu tempo, né? E eu vejo que muitas vezes as falas, elas vão para um lado que parece que o conselheiro tutelar ele não quer fazer uma visita, ele não quer fazer uma averiguação, ele não quer realizar uma fiscalização, né, gente? Mas, realmente, pelo que eu vejo aqui, todo mundo tenta dividir as tarefas e, sim, prontamente, na medida do possível, atender tanto as demandas administrativas como as demandas externas, né? Sim. Wagner, nesse ponto, eu quero perguntar para o Clayton, com a experiência comandando um sindicato, uma nova forma de fazer um sindicato, né? A gente acaba vendo, Wagner, que tem o esforço. Não falta uma modernização, presidente Clayton? O que tu acha? Por exemplo, no primeiro semestre, durante a pandemia, 144 dias, tá? O Senalba Caxias teve mais de 7 mil atendimentos via WhatsApp, para uma categoria de em torno de 6 mil, alguns familiares, então 6 mil e seus familiares, tá? Chegou a mais de 7 mil respostas por WhatsApp. Óbvio, não é só o presidente Clayton, tem o departamento jurídico, eu e a doutora Morgana, tem a Andréia, tem a Vera. Mas essa questão, presidente, dessa modernização que o sindicato fez, não está faltando pro Conselho Tutelar? A gente vê que os conselheiros, né, a gente não tem dúvida que tem inúmeros trabalhos, né, só que a gente vê que não aparece no sentido, por exemplo, a Brigada Militar tem um Facebook, né, institucional, né, a gente vê que os conselheiros fazem a divulgação nas suas páginas pessoais, mas a gente vê que falta um número móvel de um WhatsApp, por exemplo. Uma denúncia que hoje a pessoa não consegue ligar, ela não vai ter que ligar em outro momento. Já a Brigada Militar, nessas instituições que a gente vai dizendo que também eram conservadoras, você consegue fazer uma denúncia ali de alguma coisa que está acontecendo e depois ser averiguada, né? Você não tem um Instagram, quer dizer, você não tem um aplicativo. Numa era digital, eu acho que no futuro para melhorar a vida dos conselheiros, já que tem bastante estagiários, um em cada setor, poderia ter, né, já que o orelhão desapareceu, hoje as plataformas são virtuais, são por app, são por redes sociais, né, a gente vê uma carência nesse sentido do Conselho Tutelar, até para aquilo que o Wagner colocou agora, muito bem colocado, os números, possam ficar lá na plataforma. A gente vê que a Brigada Militar apresenta que está com avião, está com helicóptero, né, mostrando diariamente um serviço prestado. E muitas vezes, não é por mal, a gente acredita muito no Conselho, por isso que a gente está aqui dialogando para dar cada vez mais visibilidade para esse segmento, para esse trabalho feito, mas ele está carente disso, né? A gente vê aí a SMED que tem lá um canal que faz. E a gente vê os conselheiros fazendo isso nas suas páginas pessoais, mas falta uma página institucional. Inclusive, né, doutor João, falei ontem e falei algumas vezes para outros conselheiros, reforço aqui, nós ficamos à disposição para fazer uma vaquinha, eu me comprometo junto com outros sindicatos, a bancar um aplicativo, se for o caso, um celular novo para cada conselho, para que tenha um número de WhatsApp, para que essas informações, esse primeiro contato também possa ser feito por essas outras plataformas que são feitas para tudo hoje. Só posso responder, João, a essa questão do Clayton?
Posso responder? Então, respondendo essa questão do Clayton, então, né? O que ocorre com a questão dos atendimentos aqui do Conselho Tutelar, né? Todas as informações têm que ser mantidas em sigilo, né? Todas as informações. Então, o meu ponto de vista, Wagner, né? Se hoje a gente sabe que a tecnologia mudou, que como funcionava uma vez, hoje em dia não funciona, mas nós temos os meios de comunicação, né, Cláudio, que foi os telefones convencionais que eu informei, o telefone do plantão, as pessoas podem vir aqui, né, lógico, quando voltar o atendimento presencial 100%, fazer a denúncia aqui, nós temos o Disque 100, né, porque a denúncia vai vir para o Conselho Tutelar também, para que seja averiguado, e eu quero fazer um parênteses na questão das denúncias. Muitas denúncias nós recebemos, a pessoa não quer se identificar, a pessoa muitas vezes não sabe nem o nome da criança, não sabe o número da casa, não sabe o bairro, enfim, né, fica muito vazia muitas denúncias que chegam aqui ao Conselho Tutelar, né, e muitas vezes as pessoas sentem essa dificuldade. Eu vejo essa questão de rede social, de questão de WhatsApp, de forma muito delicada, né, Clayton? Porque hoje a gente sabe que essas informações via WhatsApp, elas podem vazar, né? Elas podem vazar, assim como vazaram até mesmo do presidente da República. A gente teve vários casos, né, anteriores. Tu imagina se vaza alguma informação de algum atendimento ou de alguma denúncia referente ao Conselho Tutelar, ou uma criança, ou a um responsável, nós vamos responder criminalmente por isso, tu entende? Então, eu acho muito delicada essa situação, né, de estar, inclusive, dando o nosso número de WhatsApp particular. Eu, Wagner, vejo isso de forma grave. Eu, Wagner, não usaria as minhas páginas, né, em redes sociais para divulgar o meu trabalho de conselheiro tutelar, porque eu tenho a visão que este trabalho ele tem que ser realizado de forma sigilosa, até mesmo porque eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filha, e daqui a pouco elas podem ser atacadas. O Marcos pode até né, nos colocar se ocorrer alguma situação, né, porque nós somos pessoas públicas, né, nós nos tornamos pessoas públicas quando estamos, né, no cargo de conselheiro tutelar. Só que as pessoas muitas vezes não entendem que antes de ser conselheiro tutelar, nós somos seres humanos. Nós temos filhos, nós temos família, nós temos mãe, né? E as pessoas, a sociedade acaba misturando. Aí tu imagina se nós tivéssemos um telefone, né, um WhatsApp do conselho tutelar, né? Eu vejo que a questão do aplicativo que tu falaste, bom, eu acho que pode ser discutido uma nova forma, né? Mas nós já temos diversas formas para que a denúncia chegue até o Conselho Tutelar, né? Inclusive a questão dos dados que você colocou, que muitos conselheiros divulgam, enfim, alguns dados nas suas páginas, nas suas redes sociais, né? Os dados são divulgados no site do Recria, né? O que falta à população muitas vezes, Clayton, é a informação, né? De onde ela pode buscar essa informação, né? Agora, se tem alguns colegas que fazem, adotam por esta... Eu não tenho este hábito, né? Justamente até porque, como eu comentei com vocês, né? Eu tenho família, eu tenho esposa, eu não sou conselheiro 24 horas por dia, né? Apesar de que muitas pessoas acham que a gente tem que estar disponível 24 horas por dia. Eu, como cidadão, independente se for conselheiro tutelar ou não, eu tenho o dever de, se ver alguma criança sofrendo alguma questão, tendo algum direito violado, eu como cidadão tenho que denunciar. E toda a sociedade de Caxias do Sul tem que fazer isso. Não só o conselheiro tutelar, tu entende? O conselheiro tutelar está ali sendo resguardado e respaldado pelo estatuto para aplicar medidas de proteção a essa criança e a esse adolescente, né? E não está... enfim, muitas vezes usando do seu cargo, da sua atribuição, para fazer uma divulgação pessoal, né? Eu, Wagner, não vejo, né, onde isso se encaixe na questão de conselheiro tutelar, né?
Até porque a gente tem aqui os serviços, né, que nós podemos encaminhar, né? Muitas demandas nós podemos encaminhar para o serviço, não preciso eu, como conselheiro tutelar, tomar algumas atitudes que não são minha atribuição, né? Até porque, como eu sempre digo, né, nós podemos responder criminalmente por isso, né? Não sei se eu fui pouco longo, mas tentei fazer uma síntese do que é, né, essa situação. Perfeito, perfeito. Marcos, nesse assunto, o que tu tem de visão para uma comparação com a tua experiência como comunicador? Tu já passou por todas as situações aqui que nós três temos, por exemplo. Já foi conselheiro, que nem o Wagner está hoje começando um bonito trabalho, já foi sindicalista, que nem o presidente Clayton, e agora logo já é advogado, que nem eu, já, né? Qual a visão que tu tem sobre esse assunto, seguindo a tua experiência? Eu estava tentando me colocar no lugar do Wagner, agora aqui, e ele defendeu, assim, a instituição com uma ousadia que poucos têm. E eu admiro muito isso, sabe? Eu acho que você, quando vai trabalhar numa instituição, você tem que vestir a camiseta. Então, eu quero dar os parabéns novamente ao Wagner, publicamente. Veja bem, é de um conselheiro tutelar que dizem alguns que fez um bom trabalho, e está dizendo aqui, né, numa rede pública, publicamente, que eu gostaria que todos tivessem esse mesmo empenho do Wagner. Wagner, parabéns. Eu fico, assim, orgulhoso da tua atuação em um mês que você está aí. Imagina se você tivesse um ano aí, né? Você estaria estourando a boca do balão, que nem diz os radialistas. Então, assim, nem tudo está perdido, viu, João? Com certeza a gente tem aí um conselheiro exemplar e que outros conselheiros, então, sigam esse exemplo do Wagner, embora ainda novinho na profissão, mas está dando de relho em muito conselheiro que faz aí 10, 15 anos que está aí dentro. Então, parabéns, Wagner. Eu acho que é por aí, tem que vestir a camiseta e tem que mostrar serviço, mostrar trabalho, empenho, tudo que tu falou, concordo plenamente com tudo que tu falou. Quero dar os parabéns também para o meu amigo Clayton, porque não são todas as instituições que fazem aqui publicamente o que o Clayton fez aqui hoje. Inclusive, está mobilizando outras instituições para dar, né, melhores condições para o Conselho Tutelar. Que bom que toda a sociedade, Clayton, pensasse assim e se unisse, né, a essa instituição Conselho Tutelar, no sentido de tentar melhorar realmente as condições de trabalho daquele povo lá. Eu sei que não é fácil ser conselheiro tutelar, eu sei que tem ameaças para quem se expõe um pouquinho mais, eu sei que tem todas essas situações que o Wagner colocava, e realmente não é fácil fazer um trabalho coerente, um trabalho sério no Conselho Tutelar. Eu mesmo, no último mandato, sofri muitas ameaças, teve um período que tive até que usar colete à prova de bala, porque o pessoal do tráfico e outras situações aí não estavam muito contentes comigo. Mas eu fiz aquilo que o Wagner sempre procurou falar aí, né? Eu tenho certeza que o Wagner não faria diferente. A gente tem que vestir a camiseta aonde quer que você vá, seja no rádio, né, João? Seja na tua advocacia, que também tu fazes com muita propriedade, é um valente. Todo mundo procura o João aí, porque a gente fala, o João é um ótimo advogado e tal. Ele veste a camiseta também. Então, aqui estão, na minha opinião, 3 exemplos muito bons. O exemplo do Wagner, do Clayton como sindicalista, do Wagner como conselheiro tutelar, e do João como advogado, cara jovem, batalhador, que dá a cara para bater. E eu acho que o importante é tudo isso que eu estou falando aqui, né, João? A gente vestir a camiseta. E uma coisa que eu gostaria de falar em relação ao conselho, acredito que seja uma luta do pessoal atualmente também, é que toda a sociedade, não só o Conselho Tutelar, deve se unir para trazer mais conselhos tutelares para Caxias do Sul. Vejam Santa Maria, vejam Pelotas, enfim, outros municípios aí com uma população muito menor que Caxias. Pega Santa Maria, que tem 300 e poucos mil habitantes, e pega Caxias do Sul com o dobro da população, tem 2 conselheiros. Santa Maria tem 4, quer dizer, atenção poder público de Caxias do Sul, atenção você políticos, seja vereador, seja deputado, seja prefeito, enfim, vamos criar vergonha na cara, gente. Vamos mostrar que o Conselho Tutelar faz um trabalho bom e que poderia ser 10 vezes melhor se tivéssemos mais conselhos, se tivéssemos mais, sabe, apoio
Só que não é o que a gente tem visto. Eu sei que o Conselho Tutelar, tempos atrás, recebeu 2 automóveis do governo federal e só tem um carro andando. O outro foi para a FAS, quer dizer, não tinha que ir para a FAS coisa nenhuma. Tinha que ficar no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar tinha que ter um motorista, o Conselho Tutelar tinha que ter condições para poder fazer as visitas em loco, que nem o Wagner falou, com bastante propriedade, para ir para a rua. E aí a gente sabe que tem algumas dificuldades também no Conselho Tutelar, que muitas vezes não tem sequer um carro para deslocar, porque às vezes acontecem, Clayton, 2, 3 situações ao mesmo tempo, e não tem como tu te deslocar ao mesmo tempo. Não tem carro, vai faltar automóvel. Então, isso precisa a sociedade, precisa os conselheiros tutelares trazer à tona essas dificuldades, sensibilizar a presidente da FAS, o Poder Executivo, para que consigam trazer melhores condições para os conselheiros tutelares nessa questão. Eu fecho na íntegra, sabe? Em relação ao que o Wagner colocava ali, assim como concordo com ter tipo uma parceria pública e privada ao mesmo tempo para ajudar os conselheiros tutelares. Legal, meu amigo Clayton, é isso aí. Precisamos de cidadãos conscientes que apoiem e que se integrem mais junto aos trabalhos dos conselhos tutelares. Marcos, eu quero trazer algumas questões aqui. Wagner, antes de eu passar para o presidente, para ele comentar, para nós não perder a linha. Tranquilo, João. Passar para o Wagner aí, que vem vestindo realmente a camisa. Acho que caiu a internet. Só para poder fazer o fechamento da minha parte, né, doutor João? E ao conselheiro tutelar Wagner, aí, ao Marcos Abreu e aos que estão nos assistindo, que não é de agora, né? O que a gente falou ontem, e hoje eu reforço de novo, que o pessoal não leve pelo lado pessoal, mas como uma crítica construtiva, assim como a gente recebe todo dia, como nem o Wagner falou, como agente público, né? É que, por exemplo, a live de hoje, que a gente está fazendo, nunca tinha acontecido, mas eu vou aprender também com isso, porque agora eu sei que o conselho se reúne no colegiado na quarta-feira, então a gente vai, numa próxima, a gente vai deixar uns 20 dias de prazo, que a demora, né, no retorno, por exemplo, é isso que eu queria só dizer, que não é por mal, mas às vezes a burocratização, ela engessa, né, ela demora muito para ter. E a outra colocação que reforço, que te agradeço muito por estar nos debatendo hoje no bom sentido, porque isso engrandece cada vez mais as entidades, e não é para romper, as entidades precisam se unir, mas às vezes há divergência e a gente aprende desse jeito, para crescer. Eu cresço todo dia as pessoas me criticam e eu procuro tentar tirar proveito. Que a audiência pública da educação infantil de 2018, não era no teu mandato, faz 3 anos, o conselho não participou. Será que não era importante? O que ficou fazendo os conselheiros naquele dia, sabe? É essa reflexão que fica. Em 2019, nós tivemos audiência pública da FAS. Abrigos, tudo, teve uma perca, até hoje tem abusos acontecendo porque os serviços foram precarizados, né? E o Wagner hoje é conselheiro, mas também já foi educador social, enfim, sabe que é importante ter uma mão de obra qualificada. E o conselho não estava. Será que em meia hora não podia estar participando, sabe? O que era mais importante naquele dia? Será que isso também não era? E então isso eu fico um pouco triste. E nesses 3 anos que eu estou aqui no Senalba, ou seja, mais de 1000 dias, eu não consegui em nenhum momento que o Conselho Tutelar fosse presente em uma fiscalização. Eu tive um feedback até atualmente de todas as denúncias que eu fiz. E o doutor João está aí, no jurídico, a FAS, a Mão Amiga e a SMED cortam dinheiro através da nossa denúncia, que é muito filtrada. E nós não conseguimos 30 minutos de um conselheiro e verificar para ver se está certo
o que nós estamos dizendo não, como falta de comida, uma série de coisas. Então, é esse a minha tristeza, não desse mandato de agora, mas do que já aconteceu. Então, que fica como uma reflexão. Pode ser que os conselheiros, alguns, peço desculpa, não vão gostar disso, que eu falei ontem e reforço hoje, mas que sirva para a gente crescer e dizer que o Senalba está sempre à disposição, sabe? É nesse sentido. Muito obrigado, doutor João, e a todos. Wagner, faça o teu comentário para depois, como nós já passamos de 1 hora, nós vamos encerrar daí. Depois eu passo a palavra para considerações finais para cada um. Eu gostaria de fazer um encerramento, então, aqui para vocês, né? Falando algumas coisas. Uma das questões, quando a gente falou nessa questão da minha atuação aqui, né? Eu vejo que um pouco do que me ajudou muito a estar hoje aqui no Conselho Tutelar é a minha experiência, né? São 24 anos na área da infância e da juventude, né? Já pude trabalhar por diversos setores e segmentos da rede, e isso me ajudou bastante, né? Eu quero fazer uma ressalva também do acolhimento por parte dos colegas aqui, quero fazer em público isso, né? Agradecer a minhas colegas aqui do CT Sul, né? A conselheira Daiane da Cruz, a conselheira Evandra Pelinha, a conselheira Rosane Curto e a conselheira Karine Gama, né? Que foram de uma extrema bondade e se colocaram, né, de forma cordial para que eu pudesse, né, fazer um bom trabalho aqui, estar realizando esse trabalho. Então, eu gostaria de agradecer elas publicamente por isso, dizer que elas são, sim, guerreiras, né, no trabalho que elas fazem e que muitas vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente queria, né, Clayton? Essa questão, a gente sabe que o Conselho Tutelar hoje ele está inchado, né? A gente sabe que tem uma determinação do CONANDA que respalda que seria um Conselho Tutelar a cada 100 mil habitantes. Infelizmente, hoje nós temos 2 Conselhos Tutelares, nós teríamos que ter, no mínimo, 6 Conselhos Tutelares, né, pela lei do CONANDA, né? Cabe, concordo com o Marcos, sim, o poder público tem que ter um olhar, tem que buscar de uma forma a ampliação desses conselhos tutelares. Essa é a minha luta como cidadão, essa é a minha bandeira como conselheiro tutelar, tá? A ampliação para que a gente possa melhorar cada vez mais o serviço e o atendimento dos conselhos tutelares. Né? Cabe também ressaltar aos amigos, né, a questão de que já há no Ministério Público instalado um inquérito sobre isso, né, e está tramitando, né, foi feito, então, dado início nesse trâmite pela promotora, na época, a Vanessa Silva, né, era a promotora da época, e isso está tramitando, né, judicialmente, né, partiu com o empenho de todos os conselheiros, inclusive da rede, né. Mas a gente tem que fazer a ressalva, que quando você abre mais um conselho tutelar, ou mais 2, ou mais 3, não é só o conselho tutelar que você tem que abrir. Você vai ter que ampliar todos os serviços, né? Então, é um efeito cascata. Mas, sim, precisamos de mais conselhos tutelares na cidade de Caxias do Sul, de no mínimo mais 2 conselhos tutelares, né? É a minha visão e a visão dos colegas. Eu queria fazer um adeno a uma fala ontem do Marcos, né, quando ele colocou que no tempo dele, o conselheiro tutelar não ficava sentado na cadeira, né, botava o pé no barro, né? Eu te digo, então, e eu te respondo, Marcos, que esses conselheiros também não estão né, só sentados na cadeira, que além de estar colocando o pé no barro, eles também estão tendo que passar, às vezes, por 19 cachorros, tendo que descer ladeira, enfim, tendo toda uma dificuldade de chegar até a criança, né? E dificuldade essa onde alguns colegas já receberam até ameaças por parte de facções criminosas, né? Então, o negócio ele é um pouco mais... não é tão simples assim, né? Ele é um pouco mais delicado. Mas como as informações, né, elas têm que ser mantidas, aliás, em sigilo, muitas vezes não chega até a sociedade o que os conselheiros tutelares passam, né?
Acredito que o trabalho em rede ele tem que acontecer, porque a escolinha que está lá no bairro, né, de educação infantil, a escola, a UBS, o serviço de fortalecimento de convivência de vínculo, fortalecimento de vínculo, eles são os braços e os olhos do Conselho Tutelar lá na comunidade. E sim, temos que andar todos de mãos dadas, assim como temos que andar de mãos dadas com os líderes comunitários, com os pastores, com os padres, enfim, com todo cidadão que tenha responsabilidade, né, em zelar pela criança e pelo adolescente, né? Pessoas de bom coração, pessoas que realmente queiram o melhor para as nossas crianças e os nossos jovens, né? Nós temos que andar de mãos dadas. Assim como o Conselho Tutelar, eu creio, Clayton, na tua fala, e eu vejo que você tem uma certa indignação por parte de, algumas vezes, não ter sido atendido pelos conselhos tutelares, enfim, né? Eu creio que em nenhum momento, quero crer eu, que algum conselheiro não acompanhou o Senalba por alguma questão, tipo, que achasse menos importante o Senalba, né? Ou que o Senalba colocou. Mas nós temos que ter algumas coisas bem claras, né? Que o conselheiro tutelar hoje, ele faz averiguação de denúncia, né? De denúncia formalizada, né? Essa denúncia tem que ser formalizada via telefone, enfim, né? Para que o conselheiro tutelar consiga ir até este local e averiguar se há uma violação de direito dessa criança. Questões administrativas do local, como falta de comida, falta de luz, diversas outras situações, se a entidade for mantida com dinheiro público, como a gente tem essas compras de vagas, né, cabe à SMED, né, fazer essa fiscalização, a mantenedora, né, no caso, como você explicaste que foi feito. Agora, se houver uma agressão por parte de um educador, né, social, ou de uma cuidadora, enfim, não só em escolinha maternal, na escola, ou um professor, aí sim o Conselho Tutelar vai poder intervir, né, vai averiguar a situação, e aí vai tomar as atitudes cabíveis ao Conselho Tutelar e ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Gostaria de frisar muito, né, isso, que o conselho que respalda o trabalho do conselheiro tutelar é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que se algum conselheiro, por alguma eventual situação, tomar alguma atitude diferente disso, ele está indo contra o que ele defende. Eu sempre digo, pessoal, a nossa Bíblia, né, é o ECA. Então, nós não podemos fazer nada fora do ECA para que não aconteça muitas ECAs, né? Desculpem o trocadilho, né? Não sei se eu consegui contemplar com essa minha fala essas situações que vocês nos colocaram, né? E já deixo aqui o meu agradecimento, a minha disponibilidade. Como eu falei no início, estou conselheiro tutelar até o dia 15 de novembro, né? O colega está licenciado. Eu estou aqui à disposição, né, da sociedade de Caxias do Sul, das entidades, dos órgãos, para, sim, juntos fazermos um bom trabalho com os meus colegas aqui do CT Sul, com os meus colegas do CT Norte, para que o Conselho Tutelar se torne um órgão forte, cada vez mais atuante, mas, sim, com o olhar da sociedade, que hoje nós estamos com uma demanda gigante e que muitas vezes o Conselho não consegue atender todas as demandas com um serviço de excelência como todos nós gostaríamos. Obrigado. Obrigado, Wagner. Meu amigo Marcos Abreu, seus comentários finais e, claro, fique à vontade. Marcos, são os comentários finais. Não sei se eu acho que o Marcos está com um problema na internet. Eu acho que eles não está nos ouvindo. Né? Então, presidente, João, Oi. Posso fazer um adeno aqui, João? E deixar, então, né,
Mais uma vez, quero reforçar, então, os números do Conselho Tutelar, né, para quem está nos assistindo agora neste finalzinho de live. Os contatos do Conselho Tutelar, então, são 3-216-5500, também o número 3-227-7150 e o número do plantão 984-080066, né? Nós pedimos que a sociedade em geral que tiver alguma denúncia, que entre em contato por esses telefones, enfim, por esse telefone de plantão, né? Mesmo que se conheça algum conselheiro tutelar, respeite a vida privada do conselheiro tutelar, porque o conselheiro tutelar também tem vida privada, ele também precisa descansar e ele também precisa dar atenção para os seus filhos e para sua esposa, né? Porque senão parece que casa de ferreiro, espeto de pau não pode acontecer, né, gente? A gente também tem vida. Ao convite de ser ao João, ao Wagner, e dizer o seguinte, que tu és um pé no barro, com certeza. Outros não. Eu tenho convicção disso. E tu sabe que eu estou falando a verdade. Tem conselheiros e conselheiros, tem policiais e policiais, tem jogadores e jogadores, tem, enfim, tem todos. Agora eu vou dar uma cutucadinha. Pega a tua mão. Tem radialistas e radialistas, advogados e advogados, e sindicalistas e sindicalistas. Não são iguais. Então, é uma posição minha, né, Wagner? Eu respeito tá certo. a tua posição, mas eu não comungo dessa mesma opinião. E não, tá bom. Tem, inclusive, um conselheiro aqui, acho que é Abel, acho que é. Mas, assim, em síntese, dizer para vocês e agradecer pelo convite e colocar para vocês isso aí. Muito obrigado, pessoal. Presidente Clayton. Então, nisso eu me despeço, passo a palavra para o presidente. Após o encerramento dele, encerramos nossa live hoje. Já passamos de 1h11. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Ficamos à disposição sempre. Dizer que todos aqueles questionamentos não são nada pessoais, mas sim para melhorar as instituições e que em redes, com certeza, vamos fazer o melhor para nossas crianças e adolescentes. Um forte abraço a todos.